Olá você, seja muito bem-vindo ao canal Kitnet Brasil. No vídeo de hoje, você saberá quais as diferenças e os prós e contras de usar o tijolo cerâmico ou bloco cimentício, também chamado de bloco de concreto. Qual é melhor para você usar nas construções das suas kitnets? Aproveita e já se inscreve no canal que toda semana tem vídeos novos sendo publicados. Então, bora lá assistir para saber qual escolher? Bloco cimentício ou tijolo cerâmico? Todo mundo que já fez uma obra, uma reforma, uma manutenção em casa, já se deu conta de quantos materiais nós temos que pesquisar, cotar, comprar. Tem coisa que no início a gente não sabe nem por onde começar. E uma dúvida muito comum das pessoas, quando elas vão construir suas kitnets, é sobre usar ou o tijolo ou o bloco de concreto. Por isso eu vou mostrar a diferença entre eles e as vantagens e desvantagens de cada um. Começando com o bloco. Os blocos de concreto, eles são feitos em fábricas com uma receita de agregados, onde vai cimento, água, areia, pedriscos e aditivos. E os ingredientes são prensados numa máquina e depois ficam descansando num local com temperatura controlada para poder secar e curar. Os blocos, assim como os tijolos, eles são usados para a construção de paredes e muros. E se comparado ao tijolo cerâmico comum, o bloco de concreto ele rende mais, porque a mão de obra executa a alvenaria mais rapidamente, pois o formato do bloco ele é um pouco maior. Um detalhe é que existem também tijolos cerâmicos grandes, que depois nós falaremos sobre eles. Mas pelo bloco ser mais pesado, ele exige um maior trabalho de logística, e também os pedreiros acabam cansando mais rápido quando assentam blocos. Então, essa questão de render mais pelo bloco ser maior é bem relativa, viu? Então imagine você manusear um bloco pesadão das 7 da manhã até as 5 da tarde. Vai chegar depois do almoço e você já vai estar cansado. Então, essa questão de produtividade, do trabalho render mais com o bloco, leve em consideração, porque pode ser uma meia-verdade. O bloco ele é mais resistente do que o tijolo, e o desperdício causado pela quebra é muito inferior ao gerado pelo tijolo cerâmico. Além disso, o bloco é preciso menos massa de assentamento e camadas mais finas de reboco, principalmente nas paredes internas, porque o bloco ele é mais uniforme que o tijolo. No entanto, entre todos, o bloco é o que oferece menor conforto térmico. Diferentemente do tijolo, o bloco de concreto ele é padronizado, o que auxilia no acabamento e exige um gasto menor com material para revestimento, como reboco, argamassa, gesso, porque precisa de uma só demão. Nas paredes externas, se você utilizar bloco, é bom optar pela pintura acrílica, para aumentar a proteção contra a umidade, pois o bloco ele é mais poroso e retém muito mais água que o tijolo. Com o bloco, a caixaria de madeira da obra pode ser eliminada em alguns casos, pois há blocos canaletas, onde os ferros podem ser colocados e moldados dentro. Já com os tijolos, é preciso fazer tudo com caixaria de madeira. Nos blocos, como há furos grandes, as instalações elétricas e os conduítes e as hidráulicas, não é necessário ficar fazendo muito quebra-quebra de blocos, pois já dá para passar todas as tubulações e conduítes junto com o assentamento. Nos tijolos, você terá que quebrar tudo posteriormente, gerando um monte de entulho para a obra. O isolamento acústico com o bloco é muito melhor do que com o tijolo, então talvez é melhor você utilizar o bloco nas paredes divisórias das suas kitnets, por exemplo. E com blocos, em alguns casos, o próprio bloco pode servir como estrutura, sem precisar tanto de caixarias para vigas e sem precisar de colunas e pilares. Mas nós falaremos em um outro vídeo sobre blocos e tijolos estruturais. O tijolo cerâmico também é chamado em algumas regiões como tijolo baiano. O material geralmente é feito de massa de barro, a argila, misturada com água e depois cozido nos fornos. O tijolo ele proporciona um conforto térmico muito maior para a sua casa, pois existem os alvéolos do tijolo, que são aqueles furos que quando ele é assentado, fica ar dentro desses furos e traz uma vedação e isolamento muito maior, já que os blocos, a mistura cimentícia é porosa, fazendo com que haja troca de temperatura entre a área externa e a área interna. Então, quando estiver muito calor fora da sua casa, esse calor com o bloco tende a entrar facilmente na casa. Já com o tijolo, não. Então, a casa com bloco de concreto em locais quentes, o consumo de ar-condicionado será muito maior que com o tijolo. E o ambiente ficará muito mais fresco e arejado, pois ele não perderá muito calor em dias frios e não ganhará muito calor em dias quentes. Porém, normalmente os tijolos são menores que o bloco, por isso é necessário uma maior quantidade para a construção de 1 metro quadrado de tijolo, ou seja, você acaba gastando mais com massa, além de alguns tijolos possuírem algumas imperfeições no formato, que o pedreiro deverá acertar gastando mais reboco para que a parede ficar um pouquinho mais reta. Mas hoje em dia já tem tijolos com 9 furos, chamado de baianão, que são bem grandes e se equivalem ao tamanho do bloco, alguns até maiores que os blocos. O tijolo normalmente é o mais barato, mas é menos
menos resistente. Ele não aguenta muito peso e por isso é usado somente para fazer vedação das paredes, pois o peso quem vai suportar da sua kitnet, em regra, serão as vigas e as colunas, os pilares, que usam a estrutura de concreto de ferro armado, mas atualmente já existem tijolos cerâmicos estruturais. O tijolo cerâmico também absorve menos água, portanto ele está menos sujeito que o bloco a situações de umidade. No bloco você terá que fazer uma excelente impermeabilização e selagem. Conforme eu disse, o tijolo baiano provavelmente será o mais barato do mercado, mas tem altos índices de quebras e produz muito entulho no canteiros de obras. Por isso, os especialistas recomendam que seja comprado até 30% de peças a mais do que o necessário. Além disso, assim como o tijolo comum, o baiano também não tem muita precisão dimensional, ou seja, ele vai requerer muito mais gastos com material de reboco e mão de obra, principalmente na etapa de nivelamento das paredes. Mas se comparado ao tijolo comum e ao bloco de concreto, ele tem desempenho térmico muito melhor. Já o bloco de concreto ele rende mais, pois não quebra com facilidade e tem um formato maior, sendo usado, por exemplo, para construir muros, piscinas, áreas externas, conforme nós falamos. Existem outras modalidades no mercado além do tijolo e do bloco, como o tijolo de solo cimento, também chamado de tijolo ecológico. Nós temos também o bloco de concreto celular, nós temos o bloco cerâmico, nós temos o blocon, ou também chamado de placas de cimento de argamassa e EPS. Mas esse é um assunto para outro vídeo. Para as minhas construções, eu escolho o tijolo baiano de 9 furos, por algumas razões que eu vou mostrar para você. Na minha região, é muito quente e é preciso um conforto térmico muito maior. Há muitas olarias que produzem tijolos aqui na região, e a mão de obra tem muito mais facilidade e produtividade com o tijolo. Outro ponto é que as minhas construções de kitnet são sobrados, normalmente com 2 ou 3 pavimentos, então toda a parte estrutural de peso são com vigas e pilares, e o tijolo tem apenas função de fechamento e vedação. O preço aqui do tijolo é um pouco menor do que o bloco, então é mais barato. E por serem sobrados, com pé direito de 4 metros para ter loft em cada pavimento, o deslocamento dos tijolos dos andares superiores é muito mais fácil e muito mais rápido que os blocos, que são muito pesados. Então o tempo de movimentação é muitíssimo menor com o tijolo. Isso representa economia de energia, menor desgaste dos equipamentos, menor consumo da mão de obra. A equipe contratada por mim está plenamente acostumada a assentar tijolo, assentando muito mais rápido que com bloco. Nas paredes divisórias das minhas kitnets, como eu escolho tijolo cerâmico ao invés do bloco de concreto, eu faço as paredes com tijolo deitado e com uma boa camada de reboco de cada lado, fazendo com que a parede divisória tenha aí até 25 centímetros. Mas esse assunto de isolamento acústico de kitnets fica para um outro vídeo, que quando eu subir vai aparecer um card aqui em cima. Então o que você deve levar em consideração aí para você são algumas questões, como a região, a qualidade da sua mão de obra, a tipologia da edificação, os preços do material e o seu pessoal. Então converse antes com o seu engenheiro, com o seu arquiteto e principalmente com a sua equipe de pedreiros responsável pela construção, pois eles poderão lhe auxiliar muito mais do que eu. Muito obrigado pela sua visita ao canal, deixe o seu joinha, se inscreva para receber as notificações, pois toda semana tem vídeo novo do canal e tem também o nosso Instagram. Os links estão todos aqui embaixo na descrição do vídeo. Aguardo o seu comentário, um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau!